Muito bem-vinda, Juventude Espírita, Mocidade Espírita, bem-vindos ao nosso canal Jesus no Leme e ao nosso quadro Na Vibe de Jesus. Hoje o assunto é Deus na visão de Jesus. E nada mais legal do que a gente saber como que Jesus explicaria e falaria um pouquinho de Deus para um jovem, um adolescente. Aí eu fui pesquisar um pouquinho e ver se tinha algum relato disso, né, na literatura espírita, no Evangelho. E aí, olha que legal, no livro Boa Nova, e fica aí mais essa dica de leitura para quem ainda não leu, obra maravilhosa, Bastidores do Evangelho, capítulo 19, chamado Comunhão com Deus. Tá lá João Evangelista, o filho do trovão, no auge da sua juventude, da sua euforia, porque está descrito com essas palavras no capítulo. Quem puder dar uma lida, muito bacana. João inquieto, cheio de dúvidas, de questionamentos, na ânsia de saber como que ele poderia entrar em comunhão com Deus, como que ele poderia fazer essas preces, porque Jesus falava e era sempre uma perplexidade muito grande para os discípulos. Por quê? Nós temos as 3 revelações. A primeira revelação do Deus Uno, do Deus único, ela foi trazida por Moisés. E naquela época de Moisés, a população vivia um êxodo, né, andando pelo deserto, buscando a terra prometida. Então, Moisés, ele significou a obediência, né? Ele significou aquela rigidez. Então, o Deus de Moisés era e precisava ser, naquela época, um Deus punitivo, um Deus vingativo, para que o povo receasse alguma coisa, tivesse medo e para que ele tivesse controle sobre aquele povo, que naquela época era a lei de talião. Olho por olho, dente por dente, era tudo muito difícil. Então, a humanidade também não tinha ainda o adiantamento necessário para compreender o Deus que Jesus trouxe na segunda revelação. E aí chega o nosso mestre amado, trazendo um Deus de bondade, um Pai amoroso, um Pai cheio de misericórdia, de bondade, de perdão. E os discípulos que estavam acostumados com aquele Deus de Moisés, punitivo, um Deus vingativo, eles ficam perplexos com esse novo Deus que Jesus traz. Natural, dá um nó na cabeça deles. E aí João estava passando por essa dificuldade. E aí João, né, logo no comecinho do capítulo, está descrito que ele vai fazer o quê? Na ânsia do saber, ele vai procurar a comunidade dos essênios. Os essênios foi uma comunidade que vivia afastada no sentido de se preservar, eles não divulgavam as suas ideias, eles eram estudiosos das ciências da alma, da religiosidade. E João foi procurar os essênios, né, através de um amigo, e falou para o mestre, eu estou mais confuso, eu pedi ajuda para um amigo, né, através da comunidade dos essênios que ele conhece, e eles disseram que nós temos que elevar as ciências da alma até Deus pelo poder oculto, pelas coisas ocultas, e agora eu estou mais confuso com tudo que o senhor falou, os essênios falaram. E aí Jesus vai explicar para ele, Jesus vai falar, João, eu já disse que cada criatura tem um santuário íntimo dentro de cada coração. E eu não me esqueci de dizer que quando fores conversar com Deus, se recolha, abra o seu templo íntimo, entre dentro do seu templo íntimo, porque Deus sabe de todas as suas ansiedades. Deus sabe de todas as suas necessidades, todos os seus sentimentos. E nesse momento você precisa estar só. Esse é um momento que não tem que ter mais ninguém. Tem que ser uma conversa sua, entre você e Deus. E eu já recomendei isso. Ademais, toda a verdade, toda a bondade, ela não deve ser escondida da humanidade. Muito pelo contrário, a gente tem que compartilhar. Então Jesus, com todo o seu jeito bondoso, ele vai colocar esse seu ponto de vista para João. E aí João vai entender, né, esse momento da oração, que a gente não tem que fazer uma coisa escondida, que não tem que ser uma ciência somente dirigida a algumas pessoas. Não, porque Deus é Pai de todos. Então é a visão que Jesus traz. Ele é Pai, e Ele é um Pai generoso. E Ele é um Pai que trata todo mundo igual. Aí Jesus começa a trazer essa visão de que nós somos irmãos iguais em Deus,
de que o próximo é qualquer um que esteja ao meu lado, porque nós vivemos nessa ciranda maravilhosa da vida, da reencarnação, em que nós não sabemos onde nós estaremos amanhã. Muito provavelmente no lugar do meu próximo, dependendo sempre das nossas atitudes. E aí Jesus traz essa visão de Deus, né, de Pai bondoso, amoroso. E aí eles continuam na conversa, né? E aí João vai falar assim, mas Senhor, eu ainda tenho muitas dúvidas, né? Nas angústias dele, a conversa com Jesus, a gente fica só imaginando a cena, né? Que gostoso que não devia ser. Ele fala assim, mas Senhor, e a oração, quando eu falar com Deus, né? Quando a oração, ela deve ser um louvor ou uma súplica? Ou seja, Jesus está falando assim para Deus, para Jesus, quando eu falar com Deus, eu tenho que agradecer ou eu tenho que pedir? Você aí, o que você acha? O que você faz? Jesus, olha a resposta do mestre, olha a resposta do mestre. Por prece, devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Todo ato de relação entre homem e Deus. Se você cantou uma música com sentimento elevado, pensando no bem, pensando em alguém, desejando bem para aquela pessoa, isso foi um ato de relação com Deus, isso foi uma prece. Se você deu um abraço em alguém que você ama, isso foi uma prece. Se você lembrou de alguém e fez, nossa, ai que saudade daquela pessoa, isso foi uma prece. Se você deu um presente para alguém, isso foi uma prece. Se você parou no sinal e deu um biscoito, isso foi uma prece. Isso é um ato de relação entre o homem e Deus. Não fui eu que falei. Tá aqui, ó, livro Boa Nova. Todo ato de relação entre o homem e Deus é uma prece. Outra visão que Jesus traz de Deus, falando para João. Aí Jesus vai dizer assim, olha que visão bacana, hein, que Jesus vai trazer. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que apenas pedem, não tem noção. Tem noção do que está fazendo aqui. A gente não veio aqui só para pedir. Ora, os que apenas louvam, agradecem, obrigado, podem ser preguiçosos. Também não estamos aqui só para ficar obrigado, assim, vida contemplativa. Tá lá no Livro dos Espíritos. Não estamos aqui para uma vida contemplativa. Vamos trabalhar, estamos aqui para trabalhar. Todo aquele, porém, aí Jesus termina arrasando, como sempre, ao máximo. Somos muito fã. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com suas mãos e seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar. Pronto. Trabalhou pelo bem? Você está em prece o tempo todo, porque prece não é feito só com palavras, nem só com pensamentos, é um ato. Você pode viver em prece, é um estado da alma. A sua alma pode estar em estado de prece. Você pode estar no seu trabalho em prece, você pode estar na sua casa em prece, você pode estar na sua aula online em prece, você pode estar fazendo vestibular em prece, você pode estar desejando bem, você pode estar em vários lugares da sua vida, em vários momentos da sua vida em estado de prece. Nós não precisamos estar somente recolhidos, pensando, concentrados, porque nosso ato, toda vez que for um ato de comunhão com Deus, de acordo com as leis divinas, é um ato de prece, é um momento de prece. E aí, Jesus vai finalizar para a gente terminar esse vídeo falando assim que não basta, não vai bastar, outra visão que ele traz de Deus, essa fé da gente de prece, uma fé tribulada, uma fé, eu acredito, não. Precisa que nós nos entreguemos a Deus, nos entreguemos a Deus. Precisa que nós, olha que lindo que ele fala, João, que nós sejamos de Deus. Eu sou de Deus, eu preciso que eu coloque os meus caprichos abaixo da vontade de Deus para minha vida. Precisa que mesmo eu sendo contrariado, muitas vezes eu entenda que Deus tem um propósito para minha vida, Ele tem um desígnio para minha vida. Ele tem um propósito, Ele tem uma vontade. Muitas vezes Ele vai me contrariar, mas eu sou dele. Eu me entrego em suas mãos. E eu, do fundo do meu coração, eu digo, Senhor,
que eu faça a sua vontade. Qual é sua vontade para a minha vida, Senhor? Me ajuda a perceber, me ajuda, me intui através dos bons espíritos, que eu não me desvie do caminho do bem. Isso é se entregar a Deus, esse Deus bom, esse Deus que não erra, porque me ama e ama mais que tudo, minha mãe, minha avó, meu pai. Vamos avisar todo mundo hoje, vai ser o maior bafão, vai dar até briga, mas Deus ama a gente mais que todo mundo junto, porque Ele ama igual e Ele ama demais. E a nossa fé não basta ser uma fé de crença, tem que ser uma fé de fidelidade. Eu sou fiel significa eu me entrego. E eu me entrego também no momento que tá dando tudo errado. Porque tá dando tudo errado na minha visão pequena, limitada, dentro desse bercinho cercadinho que é o corpo físico. Mas Deus, que é uma inteligência suprema, que tudo sabe, tudo sente, tudo está permitindo, Ele está vendo o que está acontecendo comigo. Ele tem um propósito para o meu espírito imortal. Então, eu me entrego em suas mãos, Senhor. E aí Jesus vai falar isso para João. E é essa visão de Deus que Jesus tem. E é assim que a gente termina esse vídeo, que dá vontade de ficar falando mais e mais e mais. Mas tem muito mais coisa que eu tinha separado aqui pra gente nesse capítulo do Boa Nova, mas o vídeo vai ficar muito extenso. E os vídeos têm que ser mais curtinhos, que foi esse nosso propósito pro canal. Mas recomendo a vocês capítulo 19 e a obra toda. Leiam, que é imperdível. Dica de livro junto com o vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Na vibe de Jesus, Jesus no Leme. Tchau, tchau, tchau.